O Via Justiça de hoje é sobre o divórcio direto no Brasil, que foi instituído há 3 anos. Nossos convidados, o juiz Pedro Aleixo Neto, da 6ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o defensor público Warlen Vidal, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A emenda constitucional 66, que instituiu o divórcio direto, foi promulgada no dia 13 de julho de 2010. Ela tem uma redação muito simples, de poucas palavras, mas os efeitos são grandes. A emenda suprime o requisito da prévia separação judicial por mais de 1 ano ou de separação de fato por mais de 2 anos e estabelece que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Doutor Pedro Aleixo, 3 anos depois, qual a análise se pode fazer dessa emenda? Uma emenda muito positiva, já que facilitou aos casais o acesso ao divórcio a partir do momento em que 3 pilares foram alcançados. Acabaram-se os prazos que eram exigidos tanto para o divórcio por convenção da separação judicial quanto para o divórcio direto. Acabou-se com a discussão da culpa pelo fim do casamento. E, finalmente, acabou-se com o instituto arcaico da separação judicial. Doutor Warlen, qual o contexto histórico que resultou na emenda constitucional número 66? Qual, na visão do senhor, é o principal valor do divórcio direto? Olha, nós temos que verificar que a união de um homem e uma mulher para o casamento, ela ocorre em razão do afeto existente entre eles, né? Que buscam a construção de um projeto em comum. E esse trabalho que foi feito para o divórcio, né? Foi exatamente nesse sentido, né? Se acaba esse afeto, né? Não tem mais sentido manter aquela união, aquele casamento, né? Então, por isso, fez esse movimento para que tivéssemos simplesmente o divórcio, né, como fator de dissolução do casamento. Doutor Pedro, como é o procedimento do novo sistema de divórcio no Brasil? Por que o Brasil decidiu abolir as exigências de tempo e de forma? Na realidade, essas exigências de tempo e de forma foram uma imposição religiosa, não é? Numa época em que era muito grande a pressão, especialmente da Igreja Católica, em cima da sociedade brasileira. A sociedade evolui, os valores são renovados e essas imposições tornam-se obsoletas, tornam-se coisa do passado. Então, essa adequação da nova postura da sociedade refletiu na legislação com a emenda 66. Dados do IBGE mostram que aumentou em 45,6% o número de divórcios entre 2010 e 2011. Doutor Warlen, isto comprova o impacto e a importância da emenda constitucional 66 para a vida dos brasileiros? Sim. Agora, nós temos que esclarecer o seguinte. Até uma discussão que se debateu muito no Congresso, né? A emenda constitucional, ela não vem incentivar o divórcio, né? Eu vejo assim que talvez esse aumento que tenha, né, é porque nós ainda estamos saindo de uma fase de transição, do processo que tinha de separação judicial e também divórcio, que era o sistema dual que nós tínhamos antes, né? Então, logicamente que as pessoas estão divorciando, não passam mais por esse processo de separação. Creio eu que isso ainda está refletindo, que fala que está tendo esse aumento. Tanto é assim que hoje nós verificamos também, em dados estatísticos, também do IBGE, que casais aí com menos de 2, 3 anos, né, já estão começando a aparecer nessas estatísticas, né, que corresponde a 1,8% desses dados, né, e já estão divorciando. Quer dizer, isso não acontecia antes no processo dual, né, doutor, que existia separação. O senhor gostaria de comentar, doutor Pedro, isso que o doutor Warlen colocou? Na realidade, a gente observa que o casamento hoje, ele está cada vez mais efêmero, não é?
É lamentável que isso ocorra, porque a gente não pode esquecer que a família é a base da sociedade e que o casamento é uma instituição séria e que deve ser preservada a qualquer custo, mesmo diante, não é, da mudança de hábito, não é, por parte da sociedade. Em 2011, o Brasil registrou a maior taxa de divórcios desde 1984. Foram mais de 351 mil divórcios. O ano de 2011 foi o primeiro no qual as novas regras foram observadas. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. Por que os casais estão se divorciando mais? O importante hoje na situação social é se ter um estado de felicidade e de qualidade de vida. Por isso que tantos divórcios e tantos relacionamentos estão acontecendo. Hoje a família está ficando até em segundo plano, né? Hoje a sociedade está cobrando mais um retorno financeiro do que familiar. Né? Casa, se não der certo, separa ou divorcia. É o que eles pensam hoje. Muito embora eu, mais velho, acho que a família é o esteio da sociedade. As pessoas tomaram consciência que não é obrigado a tolerar, né? A gente tem esse direito de ser feliz. Se está vivendo mal, tem que separar. As pessoas andam muito sem paciência um com o outro, né? Muito assim, sem tolerância. As mulheres hoje estão muito independentes. Então elas acabam não, né, sujeitando coisas que antigamente sujeitariam mais. O objetivo de vida é ser feliz. Se você não está feliz, você tem mais é que separar. Doutor Pedro, como que o senhor vê a fala popular e qual o significado desse aumento do número de divórcios do Brasil? Como eu já havia comentado, a sociedade mudou o seu costume, né? Agora é importante que a gente observe o seguinte, como disse a senhora, as pessoas merecem ser felizes, porém, a partir do momento em que você se casa e tem filhos, surge um outro compromisso, que é o compromisso com os filhos, com a prole. Então, nós temos que analisar a questão de uma forma não tão simplista. O casamento é, indiscutivelmente, uma instituição séria, deve ser preservada, especialmente para a proteção dos filhos. E completo, não conheço em 20 anos de magistratura um único caso de divórcio que não tenha deixado sequelas a todos os envolvidos. O divórcio é um remédio amargo e que causa efeitos colaterais sérios naquelas pessoas envolvidas. Doutor Varley, o comentário do senhor sobre a fala popular. Olha, é o que aquela senhora disse, né? Nós casamos para ser felizes, né? E o divórcio também, eles nos tornam felizes. No sentido de que, quando você chega a esse ponto, né, aquela relação faliu. Ela faliu e continuar mantendo aquela situação é pernicioso, tanto para os casais quanto para os filhos. Agora, eu acho muito sério e muito oportuno a fala do Dr. Pedro, né? O casamento é uma instituição séria e por mais que o divórcio venha te libertar, né, dessa situação de infortúnio que você vive na relação, ele deixa sequelas para o resto da vida. Né? E às vezes isso, da forma que haja esse rompimento, a pessoa pode até se divorciar, mas que na prática eles vão continuar se gladiando. Doutor Pedro, por que se diz que houve uma evolução entre o sistema anterior e o novo sistema de divórcio? É pela facilidade processual. Ou seja, o direito ficou mais perto da parte. Você não precisa mais dar aquela volta pela separação para chegar ao divórcio, não é? Então, o direito ficando mais acessível à parte é uma evolução do seu ponto de vista processual, não é? Não necessariamente uma evolução do seu ponto de vista institucional. Ouvir Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.